Geração de volta com os atores Isabela Paz e Marcelo Souza Silva, da companhia de teatro Luna Luneira. Vamos às perguntas dos meninos aqui? Vamos lá? Você quer começar? Vamos lá. Eu escrevi um poema ultimamente e eu falo nele que em meio à escuridão a luz sempre brilha e há esperança em meio às decepções. Aí eu tava lendo aquele trecho da Clarice Lispector que é Apesar de... Aí eu fui conciliado, porque apesar das angústias, apesar das tristezas, a gente tem que viver. Mas aí eu também fiquei pensando assim, indagando comigo mesmo. Pra que então existe esse ciclo? Nascer, crescer e morrer se a gente tem que viver? Aí, qual que é o sentido da vida para vocês, referindo a esse trecho? Olha, Clarice, ela é muito interessante a obra dela e estudar um pouco sobre ela mesma, porque ela diz coisas que às vezes até são contraditórias e que mostra, eu acho, na verdade, várias facetas do ser humano. Tem uma frase dela em uma das biografias, na verdade um ensaio sobre a vida dela, vida e obra, em que ela falava: detesto pensamentos grandiosos, prefiro viver se é que vivo. Eu acho que é quase que uma faceta oposta a esse apesar de... porque muitas vezes a gente busca grandes reflexões, grandes sentidos para a vida e às vezes a gente mal está vivendo. Então eu acho que, tentando responder um pouco a sua pergunta, que talvez o grande desafio seja você encarar a sua vida de forma prazerosa e ao mesmo tempo de forma construtiva, sabe? Ignorando de fato a sociedade do espetáculo. Quando você diz espetáculo, na verdade, talvez você esteja dizendo sobre... eu acho que talvez o Facebook ele exemplifica um pouco isso, esse fenômeno da espetacularização do né, eu, da vida, vida. Do seu dia a dia, que é você postar o tempo inteiro o que você está fazendo. Às vezes interessa mais postar do que viver efetivamente. Né? Nesse sentido, você não está nem vendo a paisagem que você está lá, está tirando a foto para postar. Tirando a foto. O show você está tirando foto também e não está escutando ouvindo aquela música, vendo vendo o trabalho do artista efetivamente. Nesse sentido, talvez interesse mais mesmo você abdicar disso mesmo e, qual é a essência da sua vida? Qual é a essência de cada ser, né? E aí, nesse sentido, eu acho que talvez a busca seja mais essa do que buscar uma essência para a vida como um todo. Acho que é muito amplo isso, né? Talvez amplo. É uma questão, talvez, que nos persiga sempre, né? Qual que é o sentido disso tudo, mas que nos depassa, vai muito além da nossa capacidade de compreensão mesmo, né? Por que estamos aqui? Por que existimos? Essas são as grandes perguntas que vão nos perseguir. E talvez a essência da vida é exatamente viver esse absurdo e amar esse absurdo que é simplesmente estar vivo, até porque acaba. Você quer perguntar também? Qual o espetáculo que foi mais difícil para a gravação deles? Para fazer. Para gravação. Cada espetáculo tem a sua delícia e a sua dor, sabia? Acho que espetáculos que trazem elementos mais desconhecidos para a gente, talvez sejam espetáculos mais desafiadores no momento da composição. Mas eu costumo brincar que espetáculo para a gente é como filho. Com seus defeitos, com as suas qualidades, a gente ama a todos igualmente. Agora, por falar em delícia e dor que você está falando, eu ia encaixar uma outra pergunta. Você pode falar também, Isabela, sobre essa questão da política, da delícia e da dor. Como que você vê a política no meio cultural, a política hoje, dentro dessa perspectiva de construção cultural mesmo no Brasil? Ok. Penso que a gente ainda está engatinhando. Estamos sim avançando, estamos avançando muito nos últimos anos, mas eu acho que ainda falta para os nossos representantes e para as pessoas que colocam os representantes lá, lembrar que educação e arte são prioridades na sociedade. Se a gente quer ter uma sociedade mais justa, uma sociedade com menos atrocidades, com menos desigualdades, eu acho que é muitíssimo importante. Coloco arte e educação no mesmo patamar, como
como necessidades mesmo do ser humano. É isso que eu estava falando mais cedo, que a gente tem investido muito apenas na capacidade técnica de produção, de a performance tecnicamente, mas a gente esquece que o ser humano não é só essa máquina produtiva, mas é também todas essas questões que ele falou muito bem, todas essa energia criadora que a gente muitas vezes deixa de lado, e que a educação e a arte pode potencializar sim uma sociedade muito mais justa, uma sociedade com um desenvolvimento que não seja só esse desenvolvimento material, mas que seja um desenvolvimento global, humano. Bom para a gente ficar de olho nos programas aí de governo dos próximos candidatos, né? Joyce, você quer fazer uma pergunta para a gente fechar? Quais foram para vocês os desafios e os sonhos da sua carreira, quer dizer? Grande desafio. O meu desafio maior, eu acho, foi e continua sendo aceitar e assumir a carreira de atriz, porque é muito difícil. É difícil você escolher uma via diferente da via que a grande maioria toma. E eu acho que hoje em dia a gente escolhe as profissões mais pelo retorno financeiro do que pelo o que você realmente gostaria de fazer. Então eu sempre me lembrar que, apesar de não ser a escolha que mais me dá uma segurança financeira, é a escolha que eu prefiro e quero continuar, porque a cada vez que eu vejo uma outra possibilidade, ai meu Deus, será? E aí eu volto. Então esse desafio de sempre continuar com tranquilidade e falar, não, é a minha escolha. A gente, na verdade, muitas vezes não se dá conta de como que a gente tem uma carga da sociedade e das diferentes gerações sobre nossos ombros. Muita gente passa desapercebido, né, por isso. Isso que a Isabela falou, acho que talvez seja o desafio de grande parte dos artistas, que é realmente assumir a sua carreira com todos os percalços que ela possa apresentar e ir contra, muitas vezes, um modelo de sociedade que não considera isso como uma possibilidade, como uma prioridade até. Então eu acho que é um grande desafio, talvez um grande sonho até também. Já respondendo a questão do sonho, manter-se vivo como artista durante toda a vida, sabe? Acho que é um grande desafio e um grande sonho ao mesmo tempo. Bacana, gente. Muito obrigada. Lembrando que vocês estão com a peça, né? O Prazer aí, Sim. rodando o Brasil e tudo mais. Então todo mundo fica de olho no Prazer, que é o novo espetáculo da Luna Luneira, né? Isso, em cartaz lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Belo Horizonte. E também percorrendo o Brasil afora aí, né? Sim. Exatamente. Parabéns pelos 12 anos de carreira. E a gente fica de olho, né, gente, nos espetáculos e em todas as oportunidades que nós tivemos aí do teatro em Minas Gerais. Sucesso, obrigada a todo mundo, obrigada a vocês também, os alunos da escola. Acompanhe Geração no Twitter e até a próxima. Luna, lunera, cascabelera, pedile a mi chiquita por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Ay, luna, lunera, cascabelera, pedile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que no vivo de tanto padecer, dile que a su lado quisiera volver.